Fala, galera alvinegra. Sejam muito bem-vindos ao canal oficial para você que é apaixonado pelo Botafogo. Aqui, você vai ficar falando de tudo sobre o glorioso, últimas notícias, análises detalhadas dos jogos, curiosidades, bastidores do clube e tudo que rola no mercado da bola. Não perca nenhum detalhe sobre o nosso Botafogo. Desinscreva e ative o sininho para não ficar de fora. Vamos juntos apoiar o Fogão com as vitórias. Surpresa nos bastidores. Testor abre o jogo sobre dívidas entre Lyon e Botafogo e faz declaração marcante sobre Libertadores. John Testor voltou a agitar os bastidores do futebol ao revelar, de forma direta e sem rodeios, os valores milionários que envolvem as transações entre o Lyon e o Botafogo, ambos pertencentes ao grupo Eagle Football Holdings. O empresário norte-americano decidiu colocar todas as cartas na mesa e surpreendeu ao mostrar que as dívidas entre os clubes são, na verdade, de mão dupla. Segundo ele, o Lyon ainda tem uma grande pendência financeira com o Botafogo. No entanto, o clube carioca também deve uma quantia significativa aos franceses, o que mostra a complexa teia de negociações internas do grupo. O Lyon deve muito dinheiro ao Botafogo, mas o Botafogo também deve a eles, revelou o dirigente, com tom firme e confiante. Testor, conhecido por ser transparente e às vezes polêmico, detalhou os valores com precisão. Ele afirmou que o Lyon e a Eagle Peak devem algo em torno de 160 milhões de dólares, aproximadamente 853 milhões de reais, ao Botafogo. Por outro lado, o clube brasileiro tem um débito líquido estimado em 92 milhões de dólares, cerca de 492 milhões de reais, com o clube francês. As declarações caíram como uma bomba entre torcedores e analistas, já que poucos imaginavam que o relacionamento financeiro entre as equipes fosse tão intrincado. Muitos esperavam que o Botafogo fosse apenas credor. Mas Testor mostrou que a realidade é bem mais complexa. Apesar da alta cifra e da curiosidade do público sobre o impacto dessas dívidas no futuro do clube, Testor não demonstrou arrependimento algum. Pelo contrário, o empresário fez questão de reforçar que o modelo colaborativo da Eagle Football foi essencial para o crescimento do Botafogo e para o sucesso recente dentro de campo. Ele destacou que as decisões eram tomadas em conjunto entre Brasil e França, permitindo ao Botafogo contratar jogadores com potencial europeu. A maioria dos atletas que trouxemos tinha capacidade de brilhar na Europa. Essa troca foi fundamental para elevar o nível do clube, explicou. Testor ainda mencionou nomes importantes que chegaram graças a essa sinergia entre os clubes, como Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Jogadores que, segundo ele, contribuíram diretamente para o Botafogo conquistar títulos e alcançar novos patamares no cenário nacional. E foi exatamente nesse ponto que o dono da SAF Alvinegra emocionou. Como o troféu da Copa Libertadores ao alcance das mãos, Testor afirmou com convicção que jamais poderia se arrepender de suas decisões. Quando estou sentado com esse troféu da Libertadores, não posso estar arrependido, disse, apontando para a taça com um sorriso de satisfação. A declaração foi vista por muitos torcedores como uma resposta aos críticos que questionam a gestão integrada entre Lyon e Botafogo. Para Testor, o sucesso esportivo fala mais alto do que qualquer balanço financeiro. O empresário quer que a torcida entenda que o projeto é de longo prazo e que as dívidas fazem parte de uma estratégia maior para tornar o clube autossustentável e vitorioso. No fim das contas, o discurso de John Testor reforça uma mensagem poderosa. O Botafogo está em um novo patamar, colhendo os frutos de um projeto ousado e internacional. E mesmo com números milionários circulando entre as planilhas, o que realmente importa, para ele, é o brilho da taça da Libertadores, o símbolo máximo de que valeu a pena arriscar. Antes de prosseguirmos, pedimos que você deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Botafogo. Continuando, a revelação de Arthur que pegou a todos de surpresa. Era para ser apenas mais uma entrevista comum de fim de treino, mas o que Arthur revelou diante das câmeras abalou completamente os bastidores do Botafogo. O atacante, visivelmente emocionado, começou com um tom calmo, medindo cada palavra, mas ao longo da conversa foi deixando escapar sentimentos que pareciam guardados há muito tempo. Ninguém imaginava o que estava prestes a ser dito. Os repórteres, atentos, perceberam que havia algo diferente naquele discurso. Arthur evitava falar do futuro no clube, desviava das perguntas sobre o técnico David Ancelotti e demonstrava um certo alívio. Algo raro em um jogador prestes a disputar o fim da temporada. O clima, que já era tenso, tornou-se ainda mais misterioso conforme ele hesitava antes de responder. Tem coisas que a gente precisa colocar para fora, começou o atacante,
olhando fixamente para as câmeras. A frase enigmática acendeu o alerta entre os jornalistas, que começaram a pressionar por respostas. E foi aí que a entrevista tomou um rumo completamente inesperado. Um desabafo carregado de frustração e mágoa. Durante boa parte da conversa, Arthur fez questão de agradecer aos companheiros, mas em nenhum momento mencionou o nome do técnico. O silêncio nesse ponto foi ensurdecedor. Ele falava como quem já não fazia mais parte do grupo. E a cada nova pergunta, sua voz se tornava mais firme, mais decidida, como se estivesse se libertando de um peso enorme. Fontes internas do clube afirmam que o clima entre Arthur e David Ancelotti estava insustentável há semanas. O ponta-direita, que chegou com status de titular, perdeu espaço no elenco e foi substituído constantemente, até mesmo por jogadores improvisados. Desde então, seu semblante nos treinos mudou completamente. Nas redes sociais, torcedores começaram a notar que o jogador já não postava nada sobre o clube há dias. Muitos acreditavam que uma saída estava próxima, mas ninguém esperava que o próprio Arthur confirmaria, em rede nacional, a notícia que pegaria todos de surpresa. Foi uma decisão difícil, mas necessária, disse ele, sem ainda revelar o que exatamente havia decidido. As palavras, carregadas de emoção, deixaram a todos em silêncio. Os repórteres se entreolharam, e um deles questionou diretamente: "Você está deixando o Botafogo?" Arthur, então, respirou fundo. Antes de responder, o atacante fez uma pausa longa, abaixou o microfone e olhou para o chão. O ambiente ficou pesado. Os segundos pareceram minutos. Até que, finalmente, ele levantou o olhar e confirmou aquilo que já não havia como esconder. A relação entre Arthur e o Botafogo havia chegado ao fim. O jogador revelou que rescindiu oficialmente seu contrato com o Botafogo. A notícia caiu como uma bomba no vestiário e nas arquibancadas. Arthur, que chegou ao clube cercado de expectativas, afirmou que não vestirá mais a camisa alvinegro. Mas o que mais chocou foi o motivo. Somente no final da entrevista, ele desabafou de forma direta: "Jogar no Botafogo foi a pior escolha da minha carreira. Sair daqui é a melhor coisa que eu poderia fazer por mim mesmo." A frase repercutiu instantaneamente e se espalhou pelas redes sociais em questão de minutos, gerando uma onda de reações entre torcedores e jornalistas. A declaração incendiou os bastidores. Enquanto alguns lamentaram o desfecho, a maioria dos torcedores alvinegros mostrou alívio com a saída do jogador. Muitos lembraram de atuações apagadas, decisões erradas em campo e da falta de sintonia com o elenco. A torcida, que é conhecida por sua paixão e exigência, não perdoou. Nos fóruns e grupos de discussão, as opiniões foram diretas. "Já vai tarde. Nunca jogou nada. Só prejudicava o time", diziam os comentários mais curtidos. Alguns ainda ironizaram: "A pior escolha foi nossa em contratar ele." O sentimento geral era de impaciência e descontentamento com o desempenho de Arthur desde que chegou ao público. Torcedores mais exaltados afirmaram que o jogador nunca demonstrou amor à camisa e que parecia desconectado do Botafogo em campo. Para muitos, sua saída representa um alívio e uma chance para o time se fortalecer com atletas mais comprometidos. "Ele não tinha o espírito alvinegro, e isso aqui pesa", afirmou um torcedor nas redes. Outro comentário que viralizou entre os botafoguenses dizia: "Arthur nunca entendeu o que é jogar pelo Botafogo. Aqui não é lugar para quem desiste fácil. É um clube de luta, e ele nunca teve esse espírito." O tom das mensagens deixou claro que, para grande parte da torcida, a ruptura era inevitável. Agora, o clube tenta lidar com as consequências dessa polêmica. Internamente, David Ancelotti teria aprovado a rescisão, acreditando que a saída de Arthur pode até fortalecer o ambiente do vestiário. A diretoria, por sua vez, prefere o silêncio, enquanto avalia possíveis reforços para substituir o ponto. O fato é que o episódio deixou marcas profundas no elenco e na torcida. A entrevista de Arthur não apenas selou o fim de uma passagem conturbada, mas também escancarou problemas de relacionamento e gestão dentro do clube. E, ainda que o atacante tenha decidido seguir outro caminho, suas palavras ecoarão por muito tempo em General Siberiano. O torcedor, no entanto, parece ter feito as pazes com a situação. Afinal, para muitos, a saída de Arthur não é uma perda, é um novo começo para o Botafogo. Essas foram as notícias de hoje. Obrigado por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até a próxima!